Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Uma última pergunta aqui que me mandaram no WhatsApp de um dos nossos diretores aqui. Eita. Que ele me lembrou de uma coisa muito importante, interessante na verdade, que eu já tive curiosidade, que eu já quis fazer, porém depois eu li algumas contraindicações e fiquei com medo. É uma febre entre as mulheres, o tal do chip da beleza. E que pra muita gente tá muito certo, pra outras pessoas fica com a cara cheia de espinha, pra outras pessoas não adianta nada, pra outras pessoas engordam. O que é esse chip da beleza? Ele é realmente um problema? Ou o problema é quem tá usando ele de forma errada? É assim, nenhum remédio é um problema, né, Amanda? O problema é a forma que você usa, né? Então, o que é classicamente chamado de chip da beleza, né, é uma substância chamada gestrinona, que existe pelo menos desde a década de 80, né? A base dela foi uma medicação chamada tetrahidrogestrinona, né? Que foi o primeiro que a gente chama do designer drug, né? Que era medicações que eram feitas para fazer com que você melhorasse a sua forma física, tá? Então, a partir dessa DHG, né, foi feita a gestrinona e a medicina percebeu que ela funcionava como um antiestrogênico e antiprogestagênico muito eficiente. Então, sim, existem condições onde as mulheres elas têm muita ajuda por conta dessa medicação. Agora, não é uma medicação de uso estético. Uma mulher, por exemplo, que tem hipoestrogenismo, se acaba com a vida dela. A gente atende mulheres que fizeram usos da gestrinona em forma de implante, né, que é o que o pessoal chama de chip da beleza, que não tinha indicação para isso. E eu falo isso com tranquilidade porque vi os exames antes da mulher colocar o implante, né, e que desenvolveram, por exemplo, atrofia vaginal. A mulher tem 30 anos, tem 20 anos, tem uma vagina de uma mulher de 60. E aí, o que você faz? Ela resseca, ela tem dor, ela tem dispareunia, tem dor à relação. Quando ela tem relação com o marido, ela não consegue ter mais relação por uma semana, 10 dias. Cara, e aí, como é que você transforma o relacionamento de um casal? Você estoura o relacionamento de um casal. Né? Então não existe isso. Falar chip da beleza, pra mim, é uma ofensa como médico. É que nem você falar chip da inteligência, chip da riqueza, né? Pô, me dá um chip da inteligência, então eu prefiro, né? Porque aí eu faço alguma coisa direita e fico rico fazendo isso. Né? Me dá o chip do Elon Musk. A famosa síndrome de procurar a fórmula mágica que vai resolver todos os problemas sem fazer o básico, né? Eu acho que tem uma outra coisa, né? Tem a forma que algumas pessoas elas ofertam esses tratamentos hormonais. É isso que a gente... Né? Eu não acho, sabe, Amanda, sinceramente, que a gente deva combater. Eu acho que o combate à desinformação é a informação. Então, quando eu falo para você, né, eu estava falando no começo do programa sobre a questão de ser um médico tradicional. Muita gente fala assim, você não é um médico tradicional. Eu sou um médico tradicional. Só que eu sou um médico tradicional que estou na minha era. A nossa era digital. O médico de 50 anos atrás, ele se pronunciava publicamente através das suas opiniões de pessoas e de condições, fóruns, reuniões, né, grupos. Né? Hoje o nosso grupo ele é turbinado por isso daqui. E quando ele é turbinado por isso daqui, o médico tradicional ele se vê obrigado a informar por isso daqui. Esse é o nosso grupo. Então a medicina tradicional está pedindo isso aqui. E só existe essa questão de desinformação porque uma série de médicos tradicionais eles não conseguiram ocupar os seus espaços digitais para informar as pessoas daquilo que elas precisam saber. Medicina não é mercado. Medicina não é commodity. Você não vai no consultório médico e compra saúde. Você não vai no consultório médico e compra beleza. Você vai no consultório médico por confiança, e isso não sou eu que estou falando, quem está falando, né, é um vencedor do prêmio Nobel, né, um cara chamado Kenneth Arrows, né, que ganhou o prêmio Nobel em 1965 porque ele foi o cara que descobriu o que o médico vendia. O médico vende confiança. Por que você vai no médico e não vai no outro? Porque você confia no um e não confia no outro. Ou você confia mais no um do que no outro. É por isso. E esse sujeito, ele vai cuidar para que você tenha durante a sua vida saúde, bem-estar. Se beleza é uma coisa que você procura, ele vai entregar isso atrelado a esses outros valores. Né? Porque é como eu te disse, saúde não é um commodity. Você não vai no médico, compra 100 unidades de saúde, quando você fica doente você usa 30. Né?
Saúde também não é o teu conhecimento. Você não vai no médico para ele te ensinar o que você tem que fazer para você ter saúde, né? Ele não vai te ensinar 6 anos de graduação, mais 4 de residência, mais 3 de pós-graduação em uma consulta de 1 hora. Não existe isso, né? Nem o ChatGPT consegue fazer isso para você, né? Então, você vai no médico para você ser cuidado, né? Então, primeiro, né, as pessoas elas não sabem usar o médico, né? Você não vai no médico para consertar as bobagens que você fez. Você vai no médico para você não fazê-las. Você fazer a coisa certa. Então a coisa começa daí. Agora, existe, na minha opinião, uma responsabilidade médica desses médicos, de todos os médicos, eles se pronunciarem aqui. Porque o que a gente vê? A gente vê que a rede social virou um lugar de venda de ideias ou de produtos. Não um lugar de informação. Por uma questão muito simples. Como é que você consegue produto na sua vida? Não é pagando? Se você está num lugar onde você não paga para entrar, quem é o produto? É você. Sim.